Olá, estou começando uma série de vídeos sobre o tema que no momento me fascina, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista intelectual. Estou falando dos jovens e estou falando da educação. Os jovens na interface da educação. As minhas raízes são raízes de historiador. Nessa senda não poderia começar por outro caminho que não fosse o da história, para compreender exatamente, não é, como nasce esse conceito de juventude, como nasce a separação entre as idades, inclusive no processo de formação, numa questão até de ordem antropológica, que seria a transição da vida infantil para a vida adulta. O meu percurso começa muito bem acompanhado. Eu estou ao lado de Philippe Arrier, a partir da obra clássica de Philippe Arrier, A História Social da Criança e da Família, que infelizmente no Brasil teve uma edição cortada, né, do seu texto original, publicado em 1960 e oriundo de uma longa pesquisa feita por esse historiador diletante, como ele gostava de se apresentar. A obra de Arrier é fascinante. É um livro que não apenas mostra este nascimento, pelo menos no mundo ocidental, do que entendemos como idades da vida, a separação entre a vida da criança, a vida do adolescente e a vida adulta e do idoso. Mas também fala sobre moda e sobre um tema dos mais fundamentais, inclusive para o Brasil contemporâneo, que é a educação e a escola. As hipóteses de Arrier são bastante provocadoras. Arrier mostra ao longo da sua obra, forçoso destacar que o autor utilizou fontes das mais originais, especialmente obras iconográficas, pinturas, artes pictóricas, a partir das quais ele pôde identificar o nascimento, principalmente a partir do século XIV, do século XV e atingindo a sua maturidade no século XVI, do sentimento que temos da criança e da família, tal qual conhecemos no mundo ocidental e na modernidade. Uma das hipóteses fundamentais de Arrier é que, até pelo menos o século XIV e o século XV, não havia uma separação entre a vida da criança e a vida adulta. A criança imediatamente penetrava no mundo adulto. Por volta de 7, 10 anos, ela já fazia parte, já convivia, já frequentava os ambientes socialmente construídos e definidos. Isso só começa a mudar exatamente quando se consolida o conceito contemporâneo de família e de vida privada. Estou falando do século XVI. E nesse sentido, a escola desempenha um papel fulcral, um papel central. Portanto, até o século XIV, até o século XV, predominavam, obviamente, as escolas religiosas, as escolas de catedral, que basicamente repetiam a ideologia dominante em todo o mundo medieval, que é uma ideologia eminentemente religiosa. A partir do século XV, a partir do século XVI, nasce o que entendemos como escola laica. O nascimento não é nada auspicioso. Os mestres alugavam pequenas salas comerciais. Ali jogavam palha e os alunos, a porta ficava permanentemente aberta. Arrier, inclusive, fala que os mestres ficavam aguardando os seus alunos, tais quais os comerciantes aguardavam os seus fregueses. Logo depois se introduziu o banco e as crianças e os jovens, os adultos, lembro, nesse momento havia uma mistura. Nós poderíamos ter numa mesma classe uma criança de 6 anos e um adulto com 20 ou mais anos. A escola, nesse momento, não exercia um papel propriamente de formação moral, de formação ética. Usando os referenciais de Foucault, a escola não tinha um papel de soberania sobre o próprio cotidiano dessas crianças, o cotidiano, enfim, dos seus alunos. Classes misturadas, sem distinção de idade, um único mestre em espaços novos,
não é, que estavam surgindo exatamente naquele momento do ocaso da Idade Média. A partir dessa época, do século XVI, temos uma mudança importante e a escola passa a ocupar um lugar muito interessante, inclusive de isolamento da criança do mundo adulto. Mas essa é uma outra história para o nosso próximo vídeo. Conto com você para o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.